Eu gostava muito de boneco, apesar de gostar de carro, assim, quando eu comecei a correr de kart com 14, eu sempre gostei de carro, mas eu nunca fui de brincar tanto com carrinho. Quando eu era moleque, eu gostava de bonequinho mesmo. E aí eu tinha coleção de X-Men e tal, quando eu tinha uns 9, 8 anos de idade. E eu lembro que quando eu tinha 10 anos, o Todd McFarlane, que criou o Spawn, ele começou a fazer uns bonequinhos do Spawn mesmo, mais detalhado do que você tinha antes com X-Men e essas coisas. E aquilo me trouxe... Era de plástico, mas eles não tinham tanto movimento. Então era meio que uma estátua. E aquilo, eu fiquei maluco com aquilo. E acho que é ali que eu comecei foi ali que eu comecei a colecionar e despertou essa vontade em mim de entrar nesse negócio desde aquela época, porque eu vinha colecionando, e chegou um momento que eu transformei aquela paixão de anos em negócio. Quando eu fui em 2008 para a San Diego Comic Con, a primeira vez, e eu vi a San Diego, eu olhei, galera consumindo, um mar de gente. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Porque eu não conhecia. A cidade abraçando o evento. Eu falei, cara, eu preciso levar isso pro Brasil. Obviamente meus amigos, era motivo de piada, né, cara? Pô, o cara tá vendendo bonequinho, aqueles negócios, tá vendendo bonequinho e tal, saia de balada, contava pra um pra outro, meu, mas o que é isso? Tal, ninguém entendia muito bem. Só que eu tinha muito claro na minha cabeça o tipo de mercado que eu queria criar. Porque qual que era a dificuldade que eu tinha e eu não me sentia confortável? Antes da Pizzy Toys existir, tinha uma empresa que trazia McFarlane Toys para o Brasil e eles vendiam em loja de brinquedo. E eu ia nessas lojas de brinquedo para comprar uma peça e sempre a vendedora, a mulher do caixa, falava, meu, você está comprando um bonequinho para você? E aí ficava uma situação, ficava meio que sem graça, né? Era adolescente ali, ficava meio sem graça. Então, quando eu montei a Pizzy, eu falei, Mel, é outro mercado. É outro mercado, eu tenho que colocar isso na cabeça das pessoas, das lojas. Então, eu fui atrás de tabacaria, FENAC, Saraiva, saí fora de loja de brinquedo, entendeu? Loja de presente, loja de game, e comecei a explicar exatamente o valor agregado das peças, por que ela custa isso, o quanto demora para produzir, o quão limitada ela é, e assim por diante. Então eu acho que foi isso que trouxe sucesso à Pizzy Toys. Se eu tivesse tratado ela de forma diferente, eu não sei se a gente estava no mercado até hoje. Eu vejo o Comic Con e o feedback que eu tenho dos artistas que vêm para a Comic Con, todos, sem exceção. O James Gunn saiu do painel de Guardiões na CCXP e falou, cara, um dos melhores momentos da minha vida como profissional. Porque o ator, obviamente, ele é reconhecido, é idolatrado. O diretor, ok, também, mas não tanto. E aqui ele foi ovacionado como se ele fosse a maior celebridade do planeta. Então, esse tipo de feedback é muito legal. A gente teve com o Tom Holland agora, que a Sony trouxe a mesma coisa. Todos os atores que vêm, eles falam igual. Então, que o brasileiro, realmente a energia do Brasil é algo que não tem preço. Então, eu sempre falo, sempre que eu vou para fora, tem alguma reunião, eu sempre falo isso. Eu falo, meu, o americano ele pode ter tudo. A energia do brasileiro. Eu sei porque eu vou para a Comic Con de San Diego há 10 anos e eu vejo os atores interagindo com as pessoas e não é 1% do que é no Brasil. Por isso que os caras vêm para cá, eles ficam loucos e eles passam isso para os outros atores. Por isso cada vez mais a gente tem mais talent, cada vez mais a gente tem mais feedback dos estúdios. Porque é muito legal ver esse calor do brasileiro. E é uma coisa nossa, né? É uma coisa nossa. Eu acho que a gente nunca vai perder isso. O primeiro ano de Comic Con foi um absurdo. Assim, a gente falou, meu, o que está acontecendo? O que é isso? Tal. Aí meu medo era, será que o brasileiro vai acostumar? Porque não tinha ator. Então você falava, pô, será que o brasileiro vai acostumar com isso? Mas não. Cada ano é melhor. Então acho que isso motiva os estúdios a
olharem mais para o Brasil. Eu acho que eu tenho medo, que é o que eu peço todo dia de manhã, de perder, acho que, vontade ou determinação, ou ficar um pouco preguiçoso. Então, todo dia que eu acordo, eu peço determinação, força de vontade, humildade, perseverança, bondade, saúde, essas coisas, sorte e tal. Mas eu sempre... meu desafio é me motivar sempre. Eu tive várias crises de gastrite, eu passei... Agora eu estou me controlando mais, mas eu ficava, sei lá, dormia 4 horas por noite, fazendo Comic Con, Toys, estúdios, muita coisa rolando, e aí você acaba querendo centralizar, e você tem que aprender a não centralizar tanto. E China e Brasil, e o horário não é o mesmo, então você tem que acordar 5 horas da manhã para trabalhar, e você tem que dormir super tarde porque os caras começam a trabalhar lá, e você não pode perder um dia. E aí minha mãe virou para mim e falou assim um dia, putz, filho, será que não está na hora de você colocar alguém assim para ir fazendo essas coisas, e você tirar o pé, e não precisa fazer uma coisa atrás da outra, não precisa... Cada hora você está pensando numa coisa, não é melhor pensar um pouquinho mais em você? Aí eu fiquei pensando naquilo e tal, fiquei pensando um tempo, só que eu descobri que é isso que me motiva, é sempre buscar alguma coisa nova e surpreender. Quando eu fico surpreso, eu sei que eu vou surpreender as outras pessoas e isso é o que me dá fogo. Então, o que eu peço é realmente, obviamente, ter saúde, ter muita determinação, vontade, para poder continuar fazendo um trabalho bacana e fazer por muitos mais anos. Eu conversei com a Kotobukiya, que é uma empresa japonesa, para fazer o Ayrton Senna. Não existia Aero Studios na época, era a Toys, entrando com licenciamento, porque eu tinha uma relação com o Instituto Ayrton Senna, e a Kotobukiya querendo fazer o herói brasileiro, o herói de verdade, que era o Ayrton. E aí a gente produziu, a gente fez a primeira peça com eles, a gente fez uma segunda peça com eles, depois eles não quiseram continuar a linha. E aquilo ficou na minha cabeça. Em contrapartida, eu tinha alguns clientes, rede, e no Brasil me pedindo muito Simpsons, estava bombando os Simpsons na época. E aí eu comecei a ir atrás para entender o processo de produção. Obviamente isso demandou muito tempo e esforço, e investimento também. E aí eu montei a Aero Studios. Então a gente começou com 2 licenças, foi Senna e Simpsons. Aí eu comecei a sentir mesmo o peso nas costas do investimento que eu tinha que fazer, de tempo, de dinheiro, a responsabilidade, de tudo que eu ia ter que colocar, a energia que eu ia ter que colocar na empresa para poder fazer ela realmente decolar. Porque eu via muita marca, eu vejo muita marca que começou e parou, ou começava e estabilizava, e eu coloquei na minha cabeça e falei, não, vai ter que ser diferente. E aí a gente começou a investir, obviamente, em qualidade de produção, montamos a própria fábrica, a equipe, e sempre buscando ser melhor naquilo que algum outro concorrente estava fazendo. Então, o cara, assim, que eu sei que chegou até ele, porque ele deu feedback, Steven Spielberg, com Jurassic Park. Então, isso para mim foi... Eu não tenho nenhuma foto dele com o meu produto, eu tenho feedbacks dele que me passaram, mas eu acho que o ponto mais legal que eu tive em todos esses anos foi que quando a gente estava fazendo o diorama de Jurassic Park e produzindo o T-Rex Life Size, ele pediu para enviar uma pessoa para Amblin e aí a gente pôde fotografar a maquete oficial do T-Rex que o Stan Winston fez em 92, 91, sei lá quando ele fez isso, que está na sala dele. Então está num totem, tem a mesa dele e ele está lá, o T-Rex, justamente para poder seguir cor correta e tal. Então isso foi... Aí eu tenho essas fotos. Eu recebi as fotos da sala dele e tal, tenho 360. E eu falei, putz, meu, que legal. E aí eu comecei a ter a gente começou a ter um feedback do time dele sobre o que a gente estava fazendo. Então, obviamente, a gente fez algo para o Brasil, que às vezes nem é tão importante para eles, mas com uma visibilidade gigantesca. E eles trataram com muito carinho. Então, acho que isso foi muito importante para mim. Falta a foto dele com o T-Rex, ainda não tenho.
Tem empresa que pensa no cliente e tem empresa que está pensando no caixa no final do ano. Eu sempre busquei pensar no cliente, no colecionador. Eu sendo colecionador. Então a gente sempre investiu, por mais que a gente perca dinheiro, a gente sempre investiu para o colecionador ter uma linha completa. Então se tem um cara, tem um personagem que ele é secundário, a gente sabe que a gente não vai ter uma boa venda, a gente sabe que a gente não vai ter necessariamente um bom feedback dele porque ele é indiferente, mas a gente procura fazer, a gente procura levar, porque pode ser que alguns colecionadores queiram ter na coleção. Então acho que isso foi um passo muito importante, principalmente para a repercussão que a gente teve entre os colecionadores, mas principalmente para o relacionamento que a gente teve com os estúdios. Então eu nem sabia como levar isso para dentro dos estúdios, mas eles enxergaram isso como um lado muito positivo da Dino Studios. E hoje, graças a Deus, a gente tem os contratos com os maiores estúdios, contratos globais, devido à qualidade, devido a pensar no colecionador. Então, os eventos que a gente faz, às vezes não existe um motivo para fazer evento, mas a gente faz. Porque eu acho que seria muito legal o Renan, quando eu tinha 15 anos de idade ou 18 anos de idade, poder vivenciar aquilo de alguma forma. Então eu vejo que, olhando para o Brasil, que antes da Aero Studios e agora com a Aero Studios, não existia. Você não tinha a oportunidade de ter evento, contato com artistas, ou até mesmo a variedade que você tem de produto, que nem você tem hoje. Então eu tenho muito orgulho disso. Todo ano eu procuro fazer alguma coisa especial na Comic Con. Então, o primeiro ano a gente teve o T-Rex com o Explorer. A gente comprou o Ford Explorer, o 92, que é igual no filme. A gente achou no Brasil, que foi do presidente da Ford. E o T-Rex, a gente demorou 8 meses de trabalho nele. E fazendo exatamente como o Stan Winston fez. Exatamente igual. Então, a gente fez a escala menor. A gente fez uma escala 1:5 e a gente fez o life size. Exatamente os mesmos passos. Justamente para olhar para a peça e você ter aquela lembrança, aquela nostalgia, reviver aquele momento. Acho que isso é o grande, é o ponto especial que tem nesse mercado. E Jurassic Park foi algo que... Eu tenho uma lição de Jurassic Park muito interessante, porque foi a primeira vez que eu fui para Disney, para Orlando, eu tinha 10 anos de idade. E aí o último parque que a gente ia, 10 anos, moleque, você quer comprar a Disney inteira. O último parque que a gente ia era a Universal. E meu pai me deu uma mesada ali, por dia ou a cada 2 dias, eu tinha que controlar o meu dinheiro, 10 anos de idade. E chegou no penúltimo dia, eu gastei tudo que eu tinha. E meu pai falou assim, ó, não compra isso, que vai chegar amanhã na Universal, você vai querer comprar alguma coisa de Jurassic Park. Eu falei, mas acho que não vai ter nada, porque a guia tinha falado que não ia ter nada, tal. Eu cheguei lá, tinha diversas peças usadas no filme, props do filme, e uma loja. E eu me lembro, foi a melhor lição que meu pai me deu na vida. Eu tava assim, desesperado, querendo comprar alguma coisa, moleque, criança. E meu pai falou assim, ó, você não vai comprar nada, porque você gastou todo o seu dinheiro e um dia você vai me agradecer por isso. Ele falou exatamente isso pra mim. E eu lembro até do meu pai, hoje, né, consigo enxergar meu pai e minha mãe, acho que até deu uma briguinha ali, porque minha mãe ficou com dó de mim, meu pai não deixou comprar. E eu aprendi essa lição, e aí hoje eu falo, pô, você tá vendo, ele não deixou eu comprar nada de Jurassic Park naquela época, agora eu tenho que construir as coisas que eu quero, mas foi muito positivo. É legal ver como essas coisas marcam. Eu tinha 10 anos de idade. Foi uma lição que eu levei pro resto da vida. Exatamente, a gente nunca sabe o dia de amanhã, você tem que economizar, você tem que pensar no futuro, você tem que... Foi uma lição pequenininha de um negócio supérfluo que até hoje eu lembro dela. Tenho 34 anos, sou extremamente realizado na minha vida profissional, extremamente realizado. Nunca imaginei, com 34 anos, fazer tudo o que a gente fez até hoje. E eu vejo, pelo reconhecimento que eu tenho fora do Brasil, quando eu vou em reuniões, seja com estúdios ou seja com outras empresas, com outros concorrentes, o feedback é sempre muito positivo. Então eu sou extremamente realizado profissionalmente. E se eu paro para pensar, em 2008, quando eu comecei, eu não imaginaria que ia conseguir alcançar tantas coisas. Eu tinha na cabeça o que eu queria fazer, obviamente sonhos,
aquilo, indo para San Diego Comic Con, putz, tem que fazer um dia no Brasil. Não sabia como ia fazer, mas tem que fazer um dia no Brasil. Vendo as grandes fabricantes, putz, um dia eu quero fabricar. Não sabia como é que eu ia fabricar, mas eu queria fazer alguma coisa. Queria colocar as minhas ideias, transformar numa peça. Mas eu olho muito tudo isso que aconteceu, como eu conduzi, como tudo isso foi rolando, muito a base que eu tive quando eu era criança, base familiar. Base familiar, o automobilismo me ajudou demais. Disciplina, aquilo que eu falei, determinação, olhar para frente, buscar o que você quer. E é isso, essa base que me motivou e me fez transformar as minhas empresas no que elas são hoje. Então, eu sou extremamente realizado como pessoa, como profissional, e eu espero realmente, cada vez mais, que minhas empresas possam fazer alguma coisa pelas outras pessoas, seja num evento da Aero Studios, seja numa Comic Con, seja num cara que está iniciando uma coleção e ele não está muito feliz com aquilo, ele começa a colecionar, ele começa a achar ali um hobby para a vida dele, ele entra num círculo de amizades novo, que acontece muito. Então eu acho que tudo isso é muito positivo, né? Tudo isso é muito bacana. Porque eu falei, tudo que a gente faz traz alegria para as pessoas. 100% alegria, entendeu? Então é isso que eu busco na vida. Eu quero que cada vez mais as empresas tragam alegria na vida de todo mundo. Seja um colecionador, seja um visitante do evento e assim por diante.